Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Vão estar ouvindo mais essa mensagem que fala das Escrituras, que fala do Evangelho de Jesus Cristo. Eu venho numa sequência aí, irmãos, de vídeos, falando do Evangelho de João, falando do Evangelho que escreveu, o Evangelho de Jesus que escreveu João. Nós estamos lá no capítulo 10 deste Evangelho. E só que este vídeo eu vou dar uma pausa lá na sequência do Evangelho que escreveu João para tratar de um assunto que o Senhor tratou comigo durante uma noite dessas aí, e eu estou para gravar esse vídeo. É um assunto não muito agradável de ser falado, mas que eu tenho que falar. Por quê? Porque o Senhor Jesus falou, né? E aquilo que o Senhor Jesus falou, aquilo que o Senhor Jesus tratou, nós devemos tratar também, ainda que não seja agradável a nós, ainda que não seja algo que nos agrade, que nos alegre, vamos dizer assim. Mas se Jesus falou, se Jesus tratou, é algo necessário para a igreja, para nós. E o assunto hoje, nesse vídeo que eu vou gravar, quebrando essa sequência, depois nós vamos voltar lá no Evangelho que escreveu João, capítulo 10. Mas agora eu queria tratar desse assunto, que é falar um pouquinho e nos alertar, todos nós, a igreja do Senhor, o povo de Deus, sobre os falsos profetas, né? Então, existem os profetas, né? Antigamente, os profetas eram chamados também de videntes, né? Eles tinham visões de Deus e passava ao povo de Deus, passava às pessoas a quem Deus quisesse que eles passassem, né? Então, eram chamados aí de videntes, profetas, né? Depois vieram os profetas, né? Que nós temos na Bíblia, Isaías, Jeremias, tantos outros profetas, Ezequiel. Temos Elias, né? Temos Eliseu e tantos outros profetas, e muitos outros que provavelmente não estejam nem citados na Bíblia, mas foram profetas, né? O que é o profeta? O profeta nada mais é do que o mensageiro de Deus. Então ele recebe uma mensagem de Deus, tá certo? E ele então passa essa mensagem que ele recebeu de Deus às pessoas, à igreja, ou alguma pessoa em particular, enfim, né? Nós temos essa função do profeta, vamos dizer assim, de trazer uma mensagem, receber uma mensagem da parte de Deus e transmitir às pessoas. Hoje também eu entendo que nós temos esse dom da profecia, né? Que é passar às pessoas aquilo que nós recebemos de Deus. Mas eu entendo, né? Eu entendo que hoje nós temos o quê? Nós temos as Sagradas Escrituras. Nós já temos a manifestação do Messias, não é? Antes de Jesus, os profetas eram levantados por Deus para trazer mensagem, principalmente ao povo de Deus, à nação de Israel, para que eles se arrependessem dos seus maus caminhos e voltassem para o Deus verdadeiro. Por vezes eles desviavam seus caminhos. Eles iam para a idolatria, adoravam outros deuses, né? Deixavam o Senhor, nosso Deus, que criou a nação de Israel, criou a cada um de nós, povo dele, e Deus levantava profetas para avisar, né? Para avisar as pessoas. Eles muitas vezes não davam ouvido, aí Deus levava eles a cativeiro, né? Permitia que outras nações trouxessem juízos da parte de Deus sobre Israel. Mas Deus nunca deixou de avisar, né, a nação de Israel, ao seu povo, sobre os falsos, sobre a sua rebeldia, sobre a idolatria, sobre deixar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e adorar outros deuses de outras nações, né? E Deus levantou várias vezes, nós vemos aqui no Antigo Testamento esses nomes que eu citei e tantos outros,
Até que veio Jesus, né? O último profeta antes de Jesus foi João Batista. Né? João Batista foi levantado por Deus, né? Um precursor de Jesus. Ele veio antes de Jesus, homem, mas Jesus já existia antes de João Batista. E João Batista foi o profeta que Deus usou na terra para anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? O Senhor Jesus que estava ali, tinha sido manifestado no tempo de João Batista. Tá certo? Depois, aí vem Jesus, né? Trazendo a revelação de Deus completa. Completa. Em Cristo Jesus, nós encontramos a revelação de Deus. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Conheça os ensinamentos de Jesus, conheça a obra de Jesus, né? E você vai conhecer o Senhor nosso Deus. Então, hoje nós temos em Cristo, né, a consumação de todas as profecias que foram feitas antes de Jesus. Todas as profecias estão em Cristo Jesus. Então, hoje nós temos o dom da profecia, né? Só que nós precisamos entender o seguinte: nenhum profeta hoje, depois que Jesus veio, profeta maior, vamos dizer assim, né? Jesus era muito mais do que um profeta, mas ele também era profeta porque ele trazia uma mensagem da parte de Deus ao povo. Então, todos que se dizem profetas, que têm o dom da profecia, eles devem anunciar o evangelho, conforme está. Ninguém tem autoridade, Deus, para anunciar alguma profecia que não esteja de acordo com a palavra de Deus revelada, né? Que é completa, não precisamos mais de revelação nova. Infelizmente, por vezes, aparecem aí, né, pessoas com novas revelações. Um exemplo, né? Nós temos uma profecia a ser cumprida sobre a volta de Jesus. Jesus voltará um dia, né, para buscar o seu povo. Nós estamos aguardando essa volta de Jesus. Só que na Bíblia nós não achamos dia, nós não achamos hora, só achamos que Jesus vai voltar. Mas as pessoas, elas ficam criando dias, horas, momentos, tempos para que Jesus volte, marcando dias até, né? Ultimamente aí nós vimos um profeta falar que ele viria dia 8 de abril. Passou-se 8 de abril, Jesus não veio, né? Agora estão falando que é 8 de maio. Então, por vezes, eles colocam data. E isso por si só, né, já mostra para nós que ele é um falso profeta. Por quê? Porque ele está revelando uma coisa que a palavra não revela, que é o dia da volta de Cristo Jesus. Tá certo? Então eu não posso, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, marcar data. Todo mundo que marcou data, que marca data, e outras pessoas vão marcar ainda, né? Se Jesus não voltar logo, outras pessoas marcaram datas aí, são falsos profetas, né? Porque dizem, e aquilo que a Bíblia não diz, a palavra não diz, né? Vão contra as Escrituras. Jesus deixou bem claro, lá em Atos, né? Quando perguntaram para Jesus, podemos até olhar, dar uma olhadinha lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós temos uma palavra. Eu estava em Mateus, que é onde vou trazer a mensagem, mas Atos, capítulo 1, no verso 6, Atos 1, 6, diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse: não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, veja bem, não compete a nós, não pertence a nós saber tempos, né, da restauração de Israel, da restauração do povo de Deus, da volta de Jesus. Não pertence a nós isso. Isso pertence ao Senhor. É Deus que estabelece os tempos, né? Por exemplo, quando Jesus veio, ele já havia sido anunciado há muito tempo. Vinha sendo anunciado a manifestação do Messias. E ele veio no tempo determinado por Deus. E muitos hoje não creem em Jesus como Messias. Ainda estão esperando outro Messias aparecer, né?
Então veja que tudo isso é uma falsa profecia. Né? Estão esperando aí o Messias, a manifestação do Messias, porque não creem que Jesus, esse revelado nas Escrituras, é o Messias. Tá certo? Somente os judeus, o povo judeu, a maioria deles, estão esperando ainda a manifestação do Messias. E o Messias já veio há 2000 anos. Certo? Ele já está voltando, mas eles não creem. Eles ainda anunciam a vinda do Messias. E anunciam com uma certa, uma tamanha convicção que se você não conhecer as Escrituras, você é enganado. Né? E começa a crer que esse Jesus que está aqui, ó, não é o Messias. E Jesus se revelou tremendamente através dos seus ensinamentos, através do cumprimento das Escrituras, através das obras que Jesus fazia, né? Que ele era o Messias, o enviado de Deus, tá certo? Mas as pessoas não creram na época de Jesus, não creem hoje, né? Muitos não creem na volta de Jesus por conta dessas falsas profecias que aparecem aí, né? Esses falsos profetas, tá certo? E observe, irmãos, que o falso profeta, muitas vezes ele não sabe que ele é um falso profeta. Ele é enganado também por Satanás. Quer ver uma coisa? E aqui em Mateus, nós estamos em Mateus. Em Mateus 16, Pedro, o apóstolo Pedro, tinha recebido do Senhor Deus uma revelação tremenda. Né? E ele foi até elogiado por Jesus, como sendo bem-aventurado. Né? Quando Jesus perguntou, que dizem, né, os homens ser o filho do homem? O que as pessoas estão dizendo de mim? Tá certo? Aí começaram a falar. Uns dizem que você é o João Batista, outros dizem Elias. Todos eles já tinham vindo, já tinham morrido. Né? E outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós? Que dizes que eu sou? Aí Pedro, certo? Disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. Mas meu Pai que está nos céus foi que revelou isso para você, que eu sou o Cristo. Por isso que ninguém pode vir a Jesus se Deus não revelar. Que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. É Deus que faz essa obra em nós. Fez aqui em Pedro, tinha acabado de fazer. E Jesus chama ele de bem-aventurado, abençoado, porque recebeu de Deus uma revelação tremenda. Que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E aí ele fala que sobre essa revelação de Pedro, né, que Pedro recebeu do Senhor, que ele é o Cristo, o Filho de Deus, sobre essa revelação que Pedro tinha recebido, Jesus edificaria a sua igreja. Veja bem. Então a igreja do Senhor ela está edificada sobre a revelação dada a Pedro, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Não é sobre Pedro. Não é sobre Pedro. É sobre a revelação que Pedro recebeu do Senhor. Então, qual é a igreja do Senhor hoje? Quem é a igreja do Senhor? É toda aquela pessoa que recebe de Deus essa revelação. Que Jesus, esse Jesus aqui, que foi manifestado entre nós, certo? Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Todo aquele que tem essa revelação, ele passa a ser igreja do Senhor, edificada sobre Cristo. Há uma religião que diz que Pedro é a pedra. Colocam Pedro como sendo a pedra. Isso é uma falsa profecia, certo? É um falso ensino. Tira, né, Jesus e coloca Pedro no lugar de Jesus, como sendo Pedro a pedra da igreja. Não é. É o que Pedro recebeu da parte de Deus. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Sobre essa verdade, sobre essa pedra, sobre essa rocha que você recebeu, essa verdade revelada, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, todos aqueles que têm essa revelação da parte de Deus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é a igreja do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E observe que é verdade isso, porque desde que Jesus se revelou ao mundo e começou a construir a sua igreja aqui, sobre essa rocha, sobre essa verdade, os cristãos são mortos, os cristãos são perseguidos, os cristãos são assassinados, os cristãos que eu digo aqueles que têm fé em Jesus, que Jesus é o Cristo, porque existe cristão aí que tem fé em outros nomes. Mas os salvos em Cristo, os bem-aventurados, que Jesus falou aqui para Pedro, do qual ele fazia parte. Jesus
Pedro faz parte da igreja do Senhor. Ele é pedra, ele é tijolo, como nós. Certo? São os tijolos colocados sobre o fundamento que é Cristo, o Filho de Deus. Não podemos sair disso, não podemos perder isso. Certo? E as pessoas acham que é Pedro, colocam Pedro como fundador da igreja, como pedra principal da igreja. É uma falsa profecia. Por quê? Porque não entenderam aqui a revelação que Deus deu a Pedro. Então observe como é terrível isso. Você tira a glória de Jesus, você tira Jesus e coloca Pedro no lugar dele. E muitas vezes sem perceber isso. Né? E olha que como Pedro, após ter recebido essa revelação, ele já é usado logo depois por Satanás. Está aqui, ó. Depois que Jesus elogiou Pedro e tal, ele diz assim, desde então começou, verso 21, no mesmo capítulo, 16, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus estava falando aqui da obra que ele veio fazer, que era necessário isso, que Jesus fosse a Jerusalém, morresse lá, fosse padecer dos anciãos, tudo aquilo que Jesus passou, Jesus começou a falar. Aí Pedro, tomando Jesus à parte, diz aí o verso 22, começou a repreender Jesus e dizer a ele, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Imagina, você, o Senhor, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, vai morrer lá em Jerusalém, vai acontecer? Não, não vai acontecer, tem compaixão de ti. Aí o que Jesus fala para ele? Olha bem, verso 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Estava chamando Pedro de Satanás? Não, Satanás estava usando Pedro. E olha que era uma coisa boa, estava repreendendo Jesus, dizendo que ele ia morrer. Jesus falou que ele ia morrer, ele falou, não, não vai morrer não, tem compaixão de ti. E ele fala assim, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Naquele mesmo momento, logo após Pedro ter recebido de Deus uma revelação, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o diabo já começou a usar Pedro aqui. E Jesus percebeu isso. Jesus percebeu isso e repreendeu Satanás, que estava usando Pedro. Para trás de mim, Satanás. Porque você não entende as coisas de Deus, só as que são dos homens. Porque a Satanás não é revelada as coisas de Deus. Todo aquele que não é filho de Deus, que não vem de Deus, que é julgado, por causa de Satanás, já está julgado. Ele não compreende, mas não é revelado a ele mais as coisas de Deus. Só as que são dos homens. Mas ele estava usando Pedro ali. Satanás estava usando Pedro para repreender Jesus, porque Jesus estava falando que é isso que Jesus veio fazer. Ele veio morrer numa cruz, ressuscitar o terceiro dia, para perdão nosso, para resgatar nós. Para um dia nós estar com Deus. Nós não podemos estar com Deus com os nossos pecados. Então Jesus paga na cruz os nossos pecados e ressuscita o terceiro dia. Mas Satanás já estava usando Pedro aqui. E o que Jesus usou aqui? Qual foi o dom que Jesus usou aqui? O dom do discernimento de espírito. Jesus olhou para Pedro, viu Pedro, o Satanás usando Pedro, ele já repreendeu. Ainda que fosse uma coisa boa que Pedro está dizendo, não, Senhor, tem compaixão de ti, jamais acontecerá um negócio desse com o Senhor. O Senhor vai morrer? Não, tem compaixão. Certo? Mas era necessário que Jesus passasse por isso, pela sua morte e ressurreição. Era necessário, senão ele estava tudo perdido. Jesus veio aqui à Terra para isso mesmo, para morrer em nosso lugar, para que nós hoje tivéssemos o perdão de Deus, fôssemos reconciliados com Deus. O próprio Deus se fez carne e veio até nós, na pessoa de Cristo, e se revelou a nós. E hoje nós estamos firmados nessa verdade, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E é isso que nós precisamos crer. Satanás quer enrolar a gente, quer colocar outros nomes no lugar de Jesus, para você perder a sua salvação. É por isso que nós precisamos entender e tomar cuidado com os falsos profetas que andam no meio de nós. Precisamos conhecer as Escrituras e pedir o dom do discernimento.
para que quando nós estejamos aonde nós estivermos, recebendo uma palavra da parte de Deus, diz que é de Deus, seja na igreja, seja onde nós estivermos, nós podemos prestar atenção naquilo que está sendo dito, se não é Satanás que está usando aquela pessoa. Observe bem isso, como é terrível. E muitas pessoas, não percebendo isso, não tendo esse dom de discernimento, escuta os falsos profetas falarem, muitas vezes nas igrejas, pregadores, pastores, ensinadores, né? E não presta atenção no que ele está falando, mas por causa da sua locução, né? Por causa do seu poder de persuasão, na sua fala, na sua dicção, no seu jeito de falar, eles vendem o Evangelho. Eles são vendedores do Evangelho. E as pessoas dizem amém, glória a Deus. Por quê? Porque acham bonito o jeito que a pessoa fala. A pessoa compra aquele evangelho falso que aquele profeta falso está trazendo para eles. E muitas vezes essas igrejas estão assim, ó, de gente, lotada de gente, dando glória a Deus, comendo o engano, o veneno, o falso evangelho do falso profeta. Seja ele quem for, irmão. Eu estou aqui pregando o evangelho, você tem que conferir na Bíblia. Se aquilo que eu estou dizendo está verdade. Senão você não pode sair dando glória a Deus, porque é o irmão João. Né? Geralmente, os profetas do Senhor, eles não agradam as pessoas mesmo, porque eles falam a verdade, né? Eles falam a verdade, e às vezes a verdade machuca, a verdade confronta o nosso pecado, o nosso jeito de ser, e aí as pessoas ficam bravas com os profetas de Deus. A gente olha isso, Jeremias, todos eles foram perseguidos, né? Porque falavam a verdade. Agora, os falsos profetas geralmente agradam as pessoas. As pessoas vão atrás desses falsos profetas, principalmente nesse tempo que nós vivemos. Então precisamos tomar cuidado. Tem muita gente enganada indo atrás do falso profeta, porque ele é bonitinho, né? Porque ele fala bem, ou porque ele tem uma aparência de humildade, né? A aparência dele é de uma pessoa humilde. Mas nós precisamos conferir o que ele está falando, o que ele está ensinando, para nós não cairmos no erro, para nós não cairmos no engano de Satanás, como aconteceu aqui. Então, tudo isso eu estou colocando aqui. Né? Uma das evidências, vamos dizer assim, do falso profeta, nós achamos no próprio Satanás em Gênesis. Em Gênesis. Né? Lá no capítulo 3 de Gênesis, quando acontece a queda do homem e da mulher ali, né? Diz assim, né? Satanás se apresenta a Eva, tá certo? E ele era astuto, está escrito aqui, ele era astuto, na figura de uma serpente, né? A serpente é astuta, né? Então, não é que a serpente que nós temos, o animal serpente, seja Satanás, não é isso. É que ali é uma linguagem figurada, ou então o Satanás mesmo se incorporou ali na serpente, né? Pode acontecer, ele é espírito, certo? E deu voz à serpente, né? Isso pode acontecer, né? O próprio Deus, o Espírito de Deus, ele deu voz à jumenta de Balaão. A jumenta falou, né? Em voz humana. Por quê? Porque o Espírito de Deus, no caso lá, deu voz a jumenta, certo? E ela falou com Balaão. Balaão estava cometendo engano e Deus deu voz a ela e ela arrependeu Balaão. Isso é uma outra história, nós não podemos chegar lá agora, senão não vai dar tempo. Mas aqui, observe bem, né? A serpente então chega perto de Eva e diz para ela, foi assim que Deus disse, verso 3, não comereis dele, nem nele tocarei, verso 1, perdão, capítulo 3, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Colocou uma dúvida aqui com relação àquilo que Deus disse à mulher. Não comereis? Foi assim que Deus disse, para você não comer nada aqui do jardim? Aí ela falou, não, eu posso comer de toda, verso 3, mas do fruto, eu posso comer de qualquer árvore que comeremos, verso 2. Verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim,
Disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Naquela árvore lá você não pode comer. Deus deixou essa ordem, esse mandamento, um mandamento. Né? Aí o diabo fala para ela assim, no verso 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha aqui o falso profeta. Olha aqui o falso profeta. Tá vendo? Deus disse à mulher, não toque ao homem, né? E o homem disse à mulher, não toque, não coma daquela árvore ali. Eu não quero que vocês comam, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Aí vem o falso profeta, Satanás. No verso 4 diz assim, certamente não morrereis. E aí ele completa no verso 5, porque Deus sabe, olha só, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí a mulher viu, né, olhou para aquela árvore com essa palavra de Satanás que instigou Eva, né? Olhou, viu que era agradável aos olhos, viu que era árvore desejável e comeu do seu fruto e deu para o seu marido e ele comeu dela também. E aí entrou o pecado no mundo, a morte entrou no mundo por conta disso. Por conta do falso profeta, o diabo, que é o pai dos falsos profetas, na verdade. É o pai dos falsos profetas. É o diabo. Então, uma das coisas que nós precisamos prestar atenção é que o falso profeta ele vai falar contra as escrituras, contra o que Deus disse. Deus diz uma coisa, o Satanás vem e diz outra. Ou então ele distorce a palavra. Ele distorce, ele muda o sentido da palavra, para que você venha crer na mentira. Então, das evidências que a pessoa é um falso profeta, e muitas vezes ela mesma não percebe isso, porque ela está sendo usada por Satanás, é que ela é mentirosa. É que ela mente, mas não mente assim uma mentira mundana, que às vezes acontece, né? Que a gente mentir, mas ela mente contra as escrituras, contra aquilo que Deus disse. Que Deus disse. Então, como eu disse no começo, Deus não marcou hora para vir, para a volta de Jesus, mas as pessoas ficam marcando hora. Isso é um falso profeta. Deus disse, não farás para ti, não terás outros deuses diante de mim. É mandamento do Senhor. Certo? Não farás para ti imagem de escultura. Está lá em Êxodo 20, nós podemos até olhar lá, para ler direitinho o que está escrito lá, para não perder. Né? Êxodo 20. Vamos lá. Ler direitinho o texto para não falar o que o texto não diz. Êxodo 20. Olha lá. Mandamentos, ó. Dez mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Eu sou. É Deus que nos tira da terra do Egito. É Deus que nos tira do pecado, que nos liberta do Egito, como ele libertou o povo de Israel. É Deus que faz isso. Tá certo? Então, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, porque nós servíamos ao pecado, nós servíamos ao mundo de pecado. Deus vai lá, através de Cristo Jesus hoje, e tira nós de lá, das trevas, do Egito, do mundo, do pecado, e nos transporta. É Deus que faz isso. Assim como ele fez aqui com o povo de Israel. Usou Moisés, certo? E hoje é Jesus. Ele usa Jesus para nos libertar. Tá certo? Aí ele fala assim, não terás outros deuses diante de mim. Verso 3. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás, segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra. Não farás. Nenhuma escultura. Está escrito aqui. Nenhuma imagem de escultura. Nem semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não farás para ti. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos.
Esse aqui é o segundo mandamento. Então, o primeiro só existe um Deus. E é o nosso Deus, que nos tira da escravidão do pecado, por meio de Cristo. Aqui foi por meio de Moisés, figura. Mas agora é por meio de Cristo, Jesus. Tá certo? Ele nos tira das trevas e nos leva para o reino de Deus. Então, nós não podemos ter outro Deus. Só Ele. Só Ele é o primeiro mandamento. Só Deus é Deus. Certo? E o segundo, né? Não terás outro. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Não é para fazer. Imagem de escultura. Nenhuma. Agora, o que as pessoas fazem? O que o falso profeta faz? Não, pode fazer. Você não está adorando, você está venerando. Mas está dizendo aqui que não é para fazer, irmão. É o mesmo caso lá. A serpente, nós lemos lá em Êxodo. Deus falou, não pode comer dessa árvore. O dia que você comer, você vai morrer. Aí vem Satanás e fala, não vai morrer. Então, esse negócio de fazer escultura, imagem de escultura, que são ensinados aí em religiões, né, é satânica. Por que é satânica? Porque vai contra os mandamentos de Deus. É mentira. É mentira usada por Satanás. E eles falam para você, não, tem religiões, tem vários deuses. O rato é Deus, tudo é Deus. Tá certo? Tem religiões que fazem imagens, várias imagens. Tem mediadores, mediadoras, imagens, até do próprio Deus, né? Que dizem que é Deus. Deus é espírito, mas eles fazem lá uma imagem, colocam o velhinho barbudo lá e diz que é Deus. Tá certo? Então, irmãos, são falsos, são mentirosos. Nós precisamos estar atentos a isso, né? Então, dentro da igreja evangélica tem, dentro de todas as igrejas, outras religiões tem, tá certo? No nosso meio tem. E geralmente, irmãos, essas pessoas têm uma boa locução, entendem até das letras, né? Entendem até das letras. E falam coisas que agradam os ouvintes, que os ouvintes gostam de ouvir, tá certo? Mas na verdade são falsos. São falsos profetas. E nós precisamos tomar cuidado, irmão. Porque se nós seguirmos esses homens, tem pessoas que seguem esses falsos profetas, vão atrás deles, ficam seguindo eles, e a ordem é a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, aquela que está firmada em Cristo, ela deve levar pessoas a Cristo. Eu não estou aqui para ganhar você para Jesus, não é isso que eu estou, eu não ganho ninguém para Jesus. Eu, através do Evangelho, através da pregação do Evangelho, eu mostro para você quem é o Salvador. Quem é o Salvador? É Jesus. E você deve ir a Ele. A igreja do Senhor tem que levar pessoas a Cristo. Eu vejo as pessoas batendo no peito. Não, eu ganhei tantas almas para Jesus. Você não ganhou nenhuma alma para Jesus, não. Nenhuma. A única coisa que você fez foi pregar o Evangelho e mostrar Jesus para as pessoas. Então isso já é uma falso, né? Já é um falso, já é uma glória, né? Que a pessoa recebe para si. Não, eu preguei, eu fiz, né? Eu orei e curei, e eu curou, e Jesus curou. Irmão, nós não fazemos nada. Nós não fazemos nada. Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nada, nós não fazemos nada. Então quando Jesus está em nós, quando o Espírito Santo está em nós, certo? E nós pregamos a verdade, pregamos a palavra de Deus, o Jesus da Bíblia, aí sim, aí ele opera e faz na vida da pessoa. A glória de Deus, a glória de Jesus, é o Espírito Santo que opera. Nós somos pó, nós somos cinza. Nós precisamos entender isso. Somos filhos de Deus, sim, mas pela graça de Deus, não por merecimento nosso. Não merecemos nada, não. Então, cuidado, irmãos, com esses falsos profetas, né? Que trazem glória para si, que falam bem, né? Que têm uma boa oratória, e até têm conhecimento bíblico, tá certo? Mas se você perceber bem, ele está trazendo glória para si, ele não está levando pessoas a Jesus. Ele está chamando pessoas a si, a sua religião, a sua igreja, a você. Nós temos um pastor só. Deus usa pessoas na terra para ajudar nós, para pastorear nós, para conduzir nós através da palavra. Existe isso aí. Lógico que existe pastores abençoados por Deus aí.
Mas no nosso meio existem falsos pastores. Então nós não podemos olhar a aparência, nós temos que olhar o entendimento que ele tem das escrituras. Se aquilo que ele está falando de acordo com as escrituras, senão você rejeita. Irmão. Não interessa quem você pode ser o irmão João, pode ser o irmão fulano, ciclano, beltrano, não interessa. Se não falar de acordo com a escritura, rejeita, porque é falso. E você vai seguir uma pessoa falsa, que ensina falsa evangelho. E você vai perder, vai se perder. Amém? Para finalizar, como eu disse lá em Mateus, Jesus falou do falso profeta. Aqui mesmo em Mateus 24, 3 lugares, Jesus falou dos falsos profetas. Um sermão chamado Sermão Profético. Quando Jesus ali falou, né, que tudo que iria acontecer, tá certo? Depois da sua volta, que todas as coisas que iriam acontecer até a volta de Jesus, até o fim do mundo, Jesus deixou várias coisas. Entre eles, Jesus falou dos falsos profetas. Por isso que eu estou gravando aqui esse vídeo. Veja bem, eu marquei ali Mateus 24, versos 4 e 5. Para a gente não errar, né? A gente marca direitinho aqui, para não errar. Mateus 24, versos 4 e 5. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos, tenham cuidado. Tenham cuidado, tomem cuidado. Que ninguém vos engane. Não deixe que ninguém vos engane. Toma cuidado. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Quantas pessoas, desde que Jesus foi embora, ou mesmo até antes de Jesus, dizendo que era o Cristo? Eu sou o Cristo. Até hoje tem. Se você procurar aí na internet, você vai achar um monte de países aí, lugares, pessoas que estão dizendo ser o Cristo, que Jesus já voltou. Então dizem ser o Cristo e enganarão a muitos. Não são poucos não que serão enganados. Enganarão a muitos. Então muitos estão sendo enganados hoje por esses falsos profetas que dizem ser de Cristo, que dizem conhecer a Cristo, mas enganam as pessoas. E muitas vezes eles são enganados, enganam a outros. Outros não, outros são astutos mesmo. Eles vêm para vender o evangelho, não para ganhar dinheiro com o evangelho. Tá certo? Então engana as pessoas para as pessoas ficar com ele para poder ganhar dinheiro. Né? O evangelho não é vendido, irmão. O evangelho é dado. Assim como nós recebemos de graça nós devemos dar. Então tudo aquele que prega e cobra para pregar, cobra para cantar, cobra, é falso profeta. Preste atenção nisso. É falso. Está vendendo o evangelho. Está vendendo aquilo que ele recebeu de graça. E vai ter que dar conta um dia para Deus. Todos aqueles que cobram hoje, que ganham dinheiro com o evangelho. Deus nos deu as mãos para nós trabalharmos. Nós temos que trabalhar. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Nós trabalhamos cuidando da nossa família. Certo? Existem aqueles, irmãos, que não trabalham e vivem somente para o evangelho. Mas não têm família. Geralmente são solteiros, como Paulo. Agora, se você tem família, se você tem esposa, se você tem filhos para cuidar, você tem que trabalhar para cuidar da sua família. Não pode depender do evangelho, não. Viu? Tem que cuidar da sua família. Você não tem filho, é responsabilidade sua cuidar. Alimentar. Você não tem mulher, é obrigação sua alimentar. Eu sei que hoje está difícil, a situação está difícil, né? Principalmente nesse tempo agora de pandemia. Também já fui desempregado, também só a graça de Deus. Eu conheço bem o que é ser desempregado, pai de família, eu conheço, viu? Não estou aqui acusando ninguém, não. Mas estou falando aqui daqueles que não trabalham, não querem trabalhar, são ventres preguiçosos, tá certo? E querem viver só do evangelho. É desse que eu estou falando. Não estou falando de você que está desempregado por causa da situação que nós estamos vivendo no país hoje, não é de você que eu estou falando. Mas que existem em nosso meio pessoas que se aproveitam, que não trabalham, só vivem do evangelho, explorando a fé das pessoas, isso tem. E isso é condenável diante de Deus. Amém? Então, cuidado, ninguém vos engane. Não deixe ninguém enganar vocês, não. Em nome de Jesus. Aqui mesmo, ó, no Evangelho, em Marcos, ele falou uma vez, nós falamos aqui, vamos falar a segunda vez, está lá em 11, verso 11.
Olha lá, verso 11. Verso 10, vamos ler. Neste tempo, muitos serão escandalizados e tar-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Outra vez. Segunda vez, Jesus falando no mesmo sermão aqui, ó, em Mateus 24. Falou no verso 4, verso 5, agora verso 11. Mesma palavra. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Verso agora 23 e 25, desse mesmo capítulo. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Então, Cristo e profeta. E farão tão grandes sinais. Olha só. Sinal não é evidência de ser verdadeiro profeta, não, viu, irmão? Os falsos profetas fazem grandes sinais, falsos cristos, e prodígios também, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Verso 25. Eis que eu vos tenho predito. Predito. Então observe, irmãos, que o falso profeta, né, eles fazem grandes sinais e prodígios. Só que ele pode até fazer isso, porque Satanás também faz essas coisas. Tá certo? Mas se ele não falar a verdade, né? Agora os escolhidos de Deus, eles não enganam, porque eles não são, eles conhecem as escrituras, eles são de Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, sim. Então nós que somos de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que temos Jesus como Cristo, o Filho de Deus, nós não somos enganados por esses falsos profetas. Mas muitos que não conhecem a Escritura, não conhecem a verdade, e vão pela aparência da pessoa, e vão pelo jeito da pessoa falar, pelo jeito da pessoa dizer, de se expressar, os sinais, as maravilhas, né, os prodígios, o jeito, o movimento que a pessoa faz, eles vão atrás desses falsos profetas, e são enganados. Então eu deixo mais essa mensagem aqui, irmãos. Teria mais coisas para falar. Os falsos profetas existem desde o começo. Eu li aqui em Gênesis, capítulo 3. O próprio diabo enganando, falando uma mentira. Deus falou que eles iam morrer e o diabo falou que não ia. E foram enganados e entrou a morte no mundo por causa disso. Quantos estão mortos dentro da igreja, acreditando em falsos profetas, acreditando em sinais e prodígios, e não conhecendo as sagradas Escrituras. Seguem profetas, seguem pessoas, seguem homens, seguem mulheres, cantoras, cantores, pregadores, pastores, mas não conhecem o Senhor Jesus. Não conhecem o Senhor Jesus. Então, Jesus deixou predito. Então, está aí, ó. Né? E nós temos exemplos aqui na Bíblia. Não vou falar agora porque o vídeo já acabou lá, 43 minutos, mas se você olhar lá em Jeremias, Jeremias lutava contra os falsos profetas, né? O próprio Elias lutou contra 400 e tantos profetas, falsos profetas, não é? Em Atos dos Apóstolos, nós vemos lá pessoas, em Atos 19, os filhos lá de um homem lá, falando em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Paulo, mas não, eram falsos. Estavam ali para ganhar dinheiro. Então, os sinais que nós podemos colocar aqui. Os falsos profetas são mentirosos, eles mentem contra as Escrituras, tá certo? Por exemplo, as Escrituras dizem, né, que agora, nos finais do tempo, nós vamos ter aflição mesmo, nós vamos ter tribulação. Essas coisas que nós estamos passando aí, essas enfermidades, essas doenças, estão reveladas nas Escrituras. Está aqui no capítulo 24, é só ler. Mas muitos falsos aí dizem, não, vai haver um avivamento, vai melhorar. Deus, às vezes, irmão, dá um refrigério para nós. Dá um refrigério. Né? Devido a essa situação que nós passamos, Deus dá um refrigério. Mas avivamento, nós não vamos ter mais não. Vai ser daqui para pior. Os tempos estão chegando no fim, ao fim. Jesus está voltando. As evidências da volta de Jesus, os sinais do capítulo 24 que nós lemos aqui, já estão aí. Falsos profetas, fomes, mortes, destruição, está tudo aí. Está tudo aí. Engano na política, na sociedade, na religião, está tudo aí, irmão. Jesus está voltando, Jesus está às portas, então a coisa vai ficar cada vez mais pior. Vai piorar mais.
Então, esses falsos profetas que dizem aí, né, que vai ter melhora, que vai ter dias melhores, que virá um avivamento depois dessa situação aí, Deus pode dar um refrigério aí para nós, né? Pela saudade dos irmãos nos tempos aí, mas vamos ter uma emoção aí, né, de encontrar os irmãos, reencontrar os irmãos nos tempos e tal. Mas isso não é avivamento. Avivamento é aqui, ó. A palavra é Deus. Avivamento é Jesus. E isso nós vamos ter lá. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está às portas. Ele virá buscar os escolhidos que não são enganados por esses falsos profetas. Porque não é possível que sejam enganados. Porque é Deus que firma eles. É Deus que nos firma. Nós estamos firmados em Jesus, não estamos firmados em homem. Nós estamos firmados em Cristo Jesus. Amém? E todo aquele que é firmado em Cristo Jesus, que Jesus é o Cristo, que é a revelação lá que Deus deu a Pedro. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. De forma nenhuma. E nós vamos estar na glória. Em nome de Jesus. E eu deixo essa mensagem aqui. Quebrei aí uma sequência de vídeos no Evangelho de João, mas para trazer essa mensagem aí da parte de Deus. Que eu acordei de madrugada, Deus tocou no meu entendimento, não é no meu coração, o coração é enganoso, no meu entendimento, para que eu venha gravar esse vídeo. Eu estou gravando e colocando aí. Falsos profetas, falsos cristos, que viriam, que estão aí, em nosso meio, e enganarão a muitos. A muitos, não são poucos nem, mas os escolhidos. Mas os escolhidos do Senhor, esses não serão enganados. Eu espero que você aí que está ouvindo seja um escolhido do Senhor. Se ainda está atrás de profetas, falsos homens, homens que falam mentira, que falam engano, né? Eles são mentirosos, são avarentos, muitas vezes vendem o evangelho, certo? São evidências do falso profeta. São mentirosos, eles mentem contra as escrituras, eles falam só o que as pessoas querem ouvir, eles vendem o evangelho, ganham dinheiro com o evangelho, né? São avarentos, são idólatras, adoram a mamon, a dinheiro. E Jesus disse que é impossível um homem servir a Deus e a mamon. Então eles adoram, o Deus dele é o dinheiro, é o ventre. Esse é o falso profeta. Hein? Então deixa essa mensagem de alerta da parte de Deus, para mim e para você, para a igreja do Senhor. Existem falsos profetas em nosso meio, falsos cristos. Muitas vezes é investido até como sendo ovelhas, peles de ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. Lá em Mateus 7 também está escrito isso. Aparentam ser de Deus, parecem ser de Deus, tem uma pele de cordeiro, mas na verdade são lobos devoradores. Por quê? Porque pregam um falso evangelho, porque querem ganhar dinheiro com o evangelho, porque são idólatras, adoram a mamon. Então tenham cuidado com isso. Amém, igreja do Senhor? Mais esse aviso da parte de Deus. Que o Senhor Deus te esclareça. Que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente, né? Que ele venha trazer luz para a sua vida, que você venha olhar somente para Jesus. O Jesus das Escrituras, o Jesus do Evangelho, o Jesus que é simples, né? Aprendei de mim, Jesus falou. Né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Amém? Que você possa olhar para Jesus e dizer para esses falsos profetas, como Jesus disse a Pedro ali: afasta de mim, aparta de mim, Satanás, que não conhece as coisas que são de Deus, só as que são dos homens. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.